Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o César Barbosa, especialista em gestão de tráfego. Já fez inúmeros lançamentos, trabalha no Perpétuo, ele tem uma agência 360 e hoje ele vai contar aqui pra gente um pouquinho aqui da sua trajetória no marketing digital, na gestão de tráfego e como ele fez para alcançar números incríveis no marketing digital em tão pouco tempo. Seja bem-vindo, Cezão. Fala, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E bora lá compartilhar aí alguns números, alguns insights com a galera, poder contribuir aí com o pessoal. Beleza, meu irmão. Cezão, gostaria que você se apresentasse. Eu já te conheço, né? A gente fez uma mentoria juntos, já fomos no Hotmart para junto, a gente já tomou uma cervejinha também junto. Mas assim, queria que você se apresentasse para a galera. Quem é o César, o que faz, alguns projetos que já atuou. Boa. Então, primeiro a pergunta básica, né? Todo mundo, primeiro que vai fazer, pô, esse sotaque estranho, de onde ele é? Pergunta. Cara, eu sou uruguaio, mas já estou morando há quase 14 anos no Brasil, então é um tempo morando no Brasil. Estou no digital aí desde antes da pandemia, acho que desde 2019. Então, eu entrei no digital como afiliado, aprendi tráfego para poder vender no Perpétuo, né, tráfego direto, e a partir daí surgiram os primeiros clientes, fui aperfeiçoando, montei a agência de fato mesmo, com CNPJ, tudo certinho, foi montada em 2021. Pô, e daí até agora é uma longa história, né, a gente trabalhando aí nos bastidores, principalmente nos bastidores. Você falou aí que a agência é 360, a gente cuida de bastante coisa, mas principalmente onde eu gosto a cadeira que eu gosto de sentar é a de estrategista mesmo e gestão de tráfego, cuidar dos projetos, das estratégias dos projetos, desenhar funis e atender ecossistema completo, né? Então, infoproduto como um todo, lançamento perpétuo, high ticket, o que a gente puder trabalhar aí. Quando é infoproduto, a gente está trabalhando. Boa. E Cezão, caso tenha alguém aqui que não saiba o que é gestão de tráfego, né? Em pleno 2025, vai ter alguém caindo aqui de paraquedas e nunca escutou falar sobre gestão de tráfego. O que é gestão de tráfego, Cezão? Então, gestão de tráfego e não de tráfico, como alguns falam, né? Cara, a gente somos os carinhas chatos que botamos aqueles anúncios online ali, quando a pessoa tá no Insta, aqueles 30 minutos no banheiro no Insta e a gente interrompe 48 vezes com o anúncio, esses somos nós ali. Imprimindo anúncio no Insta, no YouTube, no Facebook, no TikTok, onde dá para botar anúncio, a gente coloca. Então, basicamente, o gestor de tráfego é o responsável por toda a parte de publicidade online que a gente tem nas plataformas. Você faz aquele trabalho e fica perseguindo a gente, então, né? Não posso nem ver meu Instagram em paz e fica aparecendo os anúncios. É você que faz isso, então, Cezão. É isso aí. Cara, caiu, o Pixel pegou o remarketing te acompanha até a tumba. Gostei disso. Vai ficar legal isso aí, né? Vai ficar bem legal o corte disso aí. Legal. E Cezão, na gestão de tráfego, assim, quais são as suas maiores conquistas desde que você começou a trabalhar no marketing digital com a gestão de tráfego? Cara, a gente tem números muito bons aí em vários nichos, tá? Porque a gente nunca nichou a agência, então tanto atendemos negócio local, onde trabalhamos com, cara, desde franqueadora de restaurante de comida oriental a clínicas odontológicas, tendo bons números com todos eles. Então, tipo, por exemplo, franqueadora, aqui abrindo alguns números, questão de vender 10, 12 mil reais investidos em tráfego para vender 4 ou 5 unidades de 400 mil reais cada unidade. No- Clínica odontológica também são números bem importantes, porém, porque a gente atende uma rede completa, todo um estado do Brasil, não vou dar nomes aqui, Sem mas problema. tem todo o estado do Mato Grosso do Sul tem uma rede de clínicas odontológicas que todas as redes do estado é a gente que faz os anúncios também, então são números bem fortes ali. Cara, Boa. eu perdi as contas, não, vou ser bem sincero, eu ficava um tempo muito olhando os números, pedindo o faturamento de cada cliente para ir atualizando na nossa landing page. Mas realmente, tipo, deixei de acompanhar porque os números você começa a trabalhar em escala e aí os números começam a ficar, tipo, por exemplo, as unidades. Pô, se eu estou vendendo, meu cliente está faturando 1.600.000, 2 milhões todo mês, aí você tem que ficar, né? Às vezes o número até fica, parece que é muito, cara. Mas enfim, a gente tem bons números, tanto no negócio local, em infoprodutos também, tanto no Perpétuo, a gente hoje atende dois players grandes de Perpétuo, um no nicho fitness, na real, nutrição, tanto falando para nutricionistas quanto falando para a galera que quer, né, emagrecimento, a galera que quer emagrecer.
E um dos nossos maiores players hoje é no nicho de IA, que é um player ali com 1.600.000 seguidores, que Ó, inclusive você segue, tá? Não vou ficar dando nome, mas eu sei que você segue ele também. acho que eu sei Enfim, quem é cara, esse. você sabe, sim. Massa, legal. E, cara, e de verdade, de todos esses nichos assim que você já atendeu e atende, tem algum que você fala, cara, esse aqui foi o mais complexo que eu já fiz na vida? Porque no ano passado, eu lembro que eu atendi um cliente, César, ele era do nicho de emergência. Cara, eu nem sabia que existia esse nicho no marketing. O que que ele fazia? Ele era formado em medicina e ele trabalhava nas ambulâncias, não, na parte do ambulatório quando chegava aquelas emergências no primeiro minuto. Então ele ensinava todo o procedimento que precisava fazer para poder salvar vidas, né? Tipo, no primeiro minuto mesmo, o que você teria que fazer certo e o que não poderia fazer de jeito nenhum. Esse é o nicho mais complicado que eu atendi. E para você, assim, qual que foi o mais que você falou, cara, esse aqui eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso perguntar para alguém, preciso ir lá na comunidade, preciso ver com algum network. Qual que foi, Cezão? Boa. Cara, só por coincidência, a gente atendeu há muito tempo atrás, eu acho que bem no início ali, pós-pandemia, se eu não me engano, a gente atendeu um cliente num nicho muito próximo, assim, que nem o teu. Ele vendia um curso para quem queria entrar na área, tipo, de ser plantonista, sabe? Tipo, fazer plantão bem... Ah, era sei lá, plantão hein? alguma coisa, não lembro agora o infoproduto, mas era para essa galera, sabe? Que tá, tipo, primeiro socorro, aquela coisa bem na hora que o cara chegou, sabe? Que nem o seriado, sabe? Brincando. Mas, tipo, tá, era infoproduto ali. Cara, nicho assim muito difícil. Eu não lembro de ter trabalhado. A gente tem uma coisa aqui na agência que é a gente já não trabalha com nicho black. Então, nicho black nem entra na agência. É uma questão, uma curiosidade, cara. Se eu te falar que devo estar há mais de 4 anos sem saber o que é um bloqueio de conta de anúncio, Oh, cara, eu acho que é mais ou menos nessa pegada, mas assim, realmente a gente não atende nicho black. O mais diferentão, assim, que eu acho que a gente atendeu foi uma agência de... Eles faziam aquele turismo para quem quer ir pescar lá, sabe, para o Amazonas, lugares nossa! assim. Era um negócio tipo que era muito específico onde anunciar e para quem. Então eles tinham alguns, tipo, a galera era do Mato Grosso do Sul, mas tinha algumas regiões ali, você tinha que, a gente ficava vendendo, a galera, geralmente era negócio local, né, anúncio de WhatsApp ou de cadastro, Sim. para a galera que tinha interesse em fechar aqueles pacotes de ir pescar lá e ficar naqueles barcos no meio do rio. Enfim, acho que assim, de diferente, que provavelmente poucas pessoas tiveram experiência, acho que pode ser esse o nicho mais diferentão. E de infoproduto surge de tudo, né? Infoproduto a gente trabalhou, tem um de infoproduto diferente, que era ela ensinava a fazer, sabe aqueles mapas mentais? Nossa, sei. Tipo, só que o que aconteceu? Toda a conversa, toda a narrativa dela, todo o foco dela era para os adolescentes, adolescente barra criança ali, né? Tipo, ensino médio, enfim. Só que você não pode anunciar diretamente para eles. Então, a gente tinha que ter uma narrativa para falar com os pais para que comprassem o curso para Os os filhos. filhos. Então, tipo, foi outro que foi um pouco complexo assim, mas até acertar. Não, você é copy, você sabe, né? Até acertar a narrativa. Quando acertou a narrativa, vai, porque o que acontece? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes, a segmentação está na narrativa. Então, tipo, a Sim. pessoa quer ficar achando a segmentação lá no conjunto de anúncio, ah, não, anuncia para quem mora, não sei o quê. Às vezes não, né? Cara, a narrativa é quem vai segmentar. E isso que você falou é muito real, porque às vezes, cara, basta às vezes colocar, tipo assim, uma headline para empresários, para dentistas, aí você vai segmentar, cara. Isso já é uma bela de uma Exatamente. segmentação. Isso que você falou da narrativa é bem real, né, cara? Porque é a gente que vai definir o que vai ser mostrado, né? E se errar, aí já Com era, certeza. né? Não, e você falou que não toma bloqueio aos 4 anos, tu sabe que isso é igual alinhamento dos planetas, né? Você não toma bloqueio, porque eu acho que você é um dos primeiros gestores de tráfego que eu conheço que não tem conta bloqueada, cara. Que Cara, a maioria tem. Eu lembro uma vez, eu ainda trabalhava com gestão de tráfego, isso foi acho que em 2022, eu fui fazer um serviço, era para uma enfermeira, e eu nem entendia muito o que era contingência, né? Cara, sei que eu criei tudo na página no Facebook, criei a BM, assim que eu subi, já bloqueou, eu nem usei, mano. Não deu nem tempo, falei, mas o que aconteceu aqui, né, cara? Porque isso realmente é um negócio bem complicado, né? o que acontece? Pós-pandemia, para quem é gestor de tráfego, tem sofrido com isso. O que acontece? Teve muita galera que tentou de tudo. Então, tipo assim,
É normal hoje você pegar a conta de alguém para trabalhar e essa pessoa, pô, eu já tentei vender como afiliado, não sei o quê. Então, essa pessoa já ferrou com o perfil dela, às vezes já bloqueou alguma VM, e você pegar a conta de anúncios dele, dessa pessoa, às vezes, tipo, primeiro você tem que resolver alguns BO ali alguns pepinos, para poder, tipo, pegar mais cliente. A gente já teve cliente que precisamos passar, tipo, a gente geralmente pede um período de configurações, que a gente chama, que a gente precisou passar um período só para deixar limpo, e acredito que muito dessa questão da gente não ter bloqueio é porque somos bem chatos enquanto a esses critérios. Pô, a conta que está vindo para a gente colocar dentro, né, a gente entrar para gerenciar aquela conta de anúncio, tá com algum bloqueio ali, teve alguma coisa, a gente primeiro faz toda uma limpa, deixa, tipo, tira tudo que podia dar problema para isso dar certo. E tem um outro ponto que você vai ganhando, eu acredito que tem muito disso. Isso aqui é coisa boa, tipo, vozes da minha cabeça, mas eu acho que é real. Você vai ganhando uma credibilidade. Porque, por exemplo, com essa especialista que é do nicho de emagrecimento, eu sempre sou chato de, tipo, anunciar tudo o que, do jeito que pode ser anunciado, mas sempre naquela linha tênue. Tipo, isso que é proibido, eu vou estar na linha tênue, do, tipo, eu estou dentro do certo, quase que com um pecinho onde está proibido. Não pode Só que, por cruzar a exemplo, linha, né? mesmo anunciando emagrecimento e tudo, cara, a gente roda nisso, tipo, não tem problema de bloqueio, de anúncio rejeitado, só que eu acho que realmente é isso, é uma construção que a gente fez em todo esse tempo, do tipo, meta de ser, pô, o cara sempre faz Confiável. certinho, então não vou me incomodar. Porque eu fico impressionado, cara. Por exemplo, o nosso cliente do nicho de IA, querendo ou não, a gente vende renda extra, né? Porque a gente vende para que você aprenda a usar IA para fazer dinheiro. Para que você. Cara, e mesmo assim também não. Tipo, ser o problema de anúncio rejeitado, enfim. E tomara que continue assim, tá? Não quero que. Não, vai continuar, pô. Eu vou te falar, esses dois nichos é pancada, cara. Renda extra e emagrecimento, cara, toma muito bloqueio. Então, Zé, eu lembro que eu atendi um cliente, eu lembro que eu atendi um cliente de cripto e, cara, começou assim, a conta começou a ter o alcance diminuído. Então, por exemplo, estava entregando para 10 mil pessoas, de repente caiu para 5, para 1.000. Cara, quando eu fui ver, você vê aquela mensagem do o e-mail e logo depois foi um bloqueio. Só que assim, foi um bloqueio, não foi na conta de anúncio nem na BM. Foi um bloqueio direto no perfil, cara. Foi o pior tipo de bloqueio. Isso nunca tinha É, acontecido, cara. E aí o projeto acabou. Ele teve que comprar outra BM e tal, mas, cara, aí comprou a BM nova, subiu a campanha e já bloqueou, assim, horrível, cara. Tipo assim, estragou todo o projeto. punk. O bloqueio de perfil é cara, é o pior que É o tem, porque pior. aí acaba com tudo. Quando eu comecei no tráfego, que eu lembro, falei que comecei como afiliado. Esse foi o meu primeiro e único bloqueio forte, assim, que foi um bloqueio de perfil. Eu estava tentando vender, a pessoa faça anúncios com marketing digital. Eu lembro que naquele então eu era afiliado do Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas. Ah, sei. Cara, lá atrás. Aí eu perdi o meu perfil. O meu perfil principal, que eu sabe, eu tinha criado as contas ali dentro, do jeito que eu tinha aprendido. Eu criei um segundo perfil. O que acontece? Como eu tenho dupla cidadania, foi tranquilo, porque quando eu tinha um que eu deixei verificado com a minha cidadania uruguaia, e aí eu criei um outro e verifiquei ele com o meu documento brasileiro, minha cidadania brasileira. E é o que eu tenho até hoje como segundo perfil. Todos os meus clientes, tudo que a gente atende, está dentro desse perfil. É um perfil do Facebook que eu não uso para nada, ele só serve para ser meu perfil como gestor de tráfego. Tipo, tudo que é cliente está lá. E o meu perfil oficial do Facebook, eu não consigo ter conta de anúncio nele. Tipo, tá bloqueado dele lá desde antes da pandemia. Tipo, Caramba, velho. só que a partir daí eu acho que foi um susto que eu levei de começar a andar tudo certinho. E você falou agora desse cliente. Cara, a gente atendeu aqui por um bom tempo um cliente que era um SaaS de criptomoedas também. E mesmo assim, tipo, não tivemos problema de bloqueios. Só que o que acontece, como eu falei, eu sou bem chato. Conta, por exemplo, geralmente o gestor vai subir algum anúncio, às vezes a gente sobe estrutura a campanha, sobe conjunto de anúncios, sobe todos os criativos no conjunto 01, duplica esses criativos nos outros conjuntos, é mais ou menos a estrutura padrão quando você está no fluxo de subir. Se é um nicho um pouco mais delicado, essa estrutura de subir anúncio você já não pode respeitar desse jeito. Porque que acontece? Se é um nicho mais complicado e você, quando sobe, vai ter um ou dois anúncios rejeitados e você fez dessa forma, isso vai se multiplicar em todos os conjuntos. Então, tipo, um anúncio que rejeitou e que você tem 7 conjuntos,
vai ficar como 7 anúncios rejeitados. E isso só se Nossa. multiplica. Então, a gente que, quando trabalhamos algum nicho um pouquinho mais assim, sem sair da regra de não pegar nicho black ou super black, a gente geralmente trabalha um pouquinho diferente. Por exemplo, nesse de cripto, toda vez que a gente recebia anúncio, a gente ia subindo um por um, esperava aprovar para subir o próximo, e quando aprovados, duplicava nos outros conjuntos. E se algum anúncio por algum motivo dava rejeitado, a gente já excluía e nem tentava mais ficar, sabe, aquele jogando para análise toda hora. Não, acho que é E horrível. dessa forma vai, sabe? Dessa forma vai tranquilo. Cara, depois, qual é o problema do bloqueio? É isso que você falou. Depois que dá uma vez, cara, se for muito assim, tipo, o bloqueio vai muito na raiz, às vezes até o cartão que o cara usa para pagar os anúncios fica marcado, se você coloca em uma outra conta, dá bloqueio na conta. Então, tipo assim, o bloqueio, quanto mais na raiz ele vai, quanto mais grave ele cara, tanto é que a galera que roda Black, por exemplo, eles ficam fazendo, sabe, aquele Dolphin, por exemplo, que é para fazer muitos logins, para que um login seja diferente do outro. Porque até isso eles conseguem rastrear, tipo, quando dá um bloqueio. Cartão de crédito, cara, tudo, tudo. Então, tipo, por isso que eu prefiro trabalhar no white, que é mais tranquilo. Tá certo. Eu confesso que assim, os nicho Mac dá muito bloqueio mesmo, cara. Isso aí é algo terrível. E isso que assim, desse meu cliente, eu lembro que assim, os anúncios estavam muito bem feitos, cara. Bem feitos mesmo, tava bem legal. Aí a gente falou, vamos começar a deixar um pouquinho mais apelativo, né? Aí começou a mostrar uns dólarzinhos assim ó, no anúncio. Vá, acabou, velho. Não teve boi. Bloqueou e já era, cara. Não, esse caso não bloqueou. Nesse caso só deu rejeição no anúncio e a gente excluiu. Mas, cara, quando começou a mostrar um pouquinho mais de dinheiro, o negócio desandou, cara. Desandou total. E, Zezão, eu nem te perguntei, cara. Com que você aprendeu o tráfego? Com quem? Isso. Cara, eu tava rindo esse dia porque eu tava no evento do Misha, no Perpetual Experience. Eu não sei quem tava falando do Misha, alguém que conhecia ele recente. E eu falei, cara, o primeiro lugar onde eu vi tráfego foi no próprio curso do Alex Vargas, né? Porque ele era para você ser afiliado e tal. E aí ele tinha algumas pinceladas de tráfego. Depois eu peguei o curso do Misha, não lembro nem, era acelerador de perpétuo ou acelerador de anúncio, não lembro, uma coisa assim. Era cara, super rápido o curso, só que naquele então era o que eu conseguia pagar. Aí o Sobral abriu comunidade. Na primeira comunidade, na primeira turma da comunidade Sobral, eu não tinha o dinheiro para comprar. Tipo assim, o que eu estava fazendo ali dava uma rendinha legal, mas não para fazer aquele investimento. Não tinha como, e naquele então não tinha acesso a cartão de crédito, nada disso. Era bem fundo do poço. E aí, Ainda bem que cara, saiu do só que poço. aí só que o que aconteceu naquele momento, eu falei, cara, segunda turma Sobral eu vou entrar. Tem como, vou entrar, tal. E aí foi que, cara, surgiu um cliente, aí eu comecei, tipo, beleza, já cobrar ali, fazendo tráfego com o pouco que eu tinha aprendido para fazer com infoproduto, eu me animei a fazer, porque eu sou muito nessa pegada, cara. Eu primeiro falo que sim, depois vou lá aprender, eu não perco venda. Então, tipo assim, eu não sei, sendo dentro do que eu entendo que eu posso aprender, pô, cara, então isso tanto é que hoje eu sei fazer site, cara, tudo que dá para fazer no digital, e foi muito nessa pegada. Então, pô, o cliente chegou, você pode fazer, eu estava fazendo para mim, para atender cliente, nunca tinha feito, mas pô, que eu já sabia de tráfego, imaginei que ia conseguir atender. E aí, quando abriu o Sobral, abriu a segunda turma da comunidade Sobral, eu entrei. E desde então eu sou da comunidade Sobral. E, cara, e daí para frente, se você entrar na minha aba ali da Hotmart, tipo, minhas compras, aí é infinito, cara. Você vai rodando. Então, tipo, mas, assim, tráfego, o mais profundo, mas, assim, a essência mesmo de tudo que é tráfego, acredito que foi muito, para quem mais se pôde dar os créditos, é para o Sobral. Mas nunca deixei de querer estudar com outros, sei lá, o chefe Com, por exemplo, é alguém que eu admiro demais também. Já aprendi muita coisa com ele, Eu sabe? sou da Tipo, comunidade do cara, Jeff. hein? Eu entendo a comunidade do Jeff com. Então, cara, um dos primeiros produtos, nunca fui do Drop, mas um dos primeiros produtos que eu comprei lá, que eu falo na minha lista da Hotmart, foi um produto dele de uma vez que ele tinha um produto que se chamava Páginas que Convertem. E uma vez ele fez um negócio só para provocar o mercado, ele fez um negócio que botou aquele produto por R$ 1.
Nossa, Ele foi um dos meus primeiros, tirando o Fórmula Negócio Online, eu lembro, eu entro lá e um dos primeiros produtos que aparece esse e um tema que eu comprava, que tinha comprado para criar um blog, porque eu comecei criando um blog de finanças. Tipo, caramba. mas enfim, tráfego, cara, foi esse o caminho. Só que eu sou muito de, eu gosto de estudar. Mas, tipo assim, pô, daí pra frente, pô, vou pegando dica com tudo sobre a aula principal, mas o Torriani já foi meu mentor, é meu mentor ainda hoje, né? Eu tô no mastermind dele. O pai do tráfego. Cara, não sendo e-commerce e nicho black, o restante eu paro para estudar tudo. E-commerce e Massa. nicho black não é o único que eu não curto. E isso que você falou é bem legal, porque, cara, sempre tem uma coisa diferente que outro professor faz, né, cara? Isso é legal. Tem gente, por exemplo, ó, escolhe um mentor e fica ali, né? Não sai de jeito nenhum. Cara, esse, por exemplo, hoje eu sou copywriter, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns mentores, mas é tudo focado em copy, sabe? Então, assim, eu pego tipo, assim, o que tem de melhor de cada um, cara. Mas, por exemplo, teve É, uma época, eu entrei na comunidade Sobral em 2021, mas eu já tinha feito muita aula dele, aquelas aulas que ele fazia, faz ainda, né, do YouTube, que é aula de a graça. live de terça-feira. Cara, eu lembro que no comecinho, eu ficava assistindo essas lives com um caderninho, e, meu, por exemplo, as lives davam 1 hora e meia. Eu ficava 2, 3, 4 horas. Eu ficava anotando passo a passo até aprender. Só que aí depois, em 2022, eu migrei para cópia, né? Só que nessa mudança, eu lembro que em 2022, cara, eu comprei tanto curso, César, que assim, que eu não recomendo para ninguém, cara. Porque eu comprei curso de. Já tava na comunidade do Sobral. Aí eu comprei o do Wendel, 5 Liberdades. Comprei de estrategista. Comprei de tráfego direto. Comprei outro de lançamento. Comprei um que era de drop nacional. Assim, cara, eu fiz uma salada na minha cabeça. Eu não recomendo isso pra ninguém, cara. Tipo assim. Obesidade mental que a gente chama. E assim, fui um monte de evento. Eu acho que eu fui em uns 10 eventos daquele ano. Só que assim, cara, eu fiz muita coisa que, tipo assim, era como se eu comprasse um curso de mecânico, outro de padeiro, um de educação física, sabe? Eram coisas, Nada a ver. coisas totalmente diferentes. Depois que eu comecei a focar só de copy, cara, aí o negócio começou a andar. Graças a Deus ficou muito melhor. E te perguntar, não, a galera fala muito de lançamento. O que é lançamento, assim, desse movimento do marketing digital? Como é que funciona isso? Boa. Cara, lançamento nada mais é do que uma estratégia de venda. Então, assim, quando a gente fala lançamento, é uma das estratégias que você pode aplicar para vender. Eu vou, no caso aqui, falar infoproduto, porque é o normal, mas para vender qualquer coisa. Tanto é que quando você vê um lançamento de um filme, por exemplo, a estratégia que se usa para vender aquele filme é muito parecida com as estratégias de lançamento do infoproduto. Onde eu vou Massa. gerar um barulho ali, um burburinho, fazer as pessoas se interessarem, vou soltar ali uns trailers e tal, para que quando chegue o dia que eu lanço o filme, seja aquela explosão de bilheteria. Isso acontece no cinema. Quando a gente traz para o mercado digital, e o Jeff Walker foi quem criou toda essa estrutura de fórmula de lançamento, né? Aí o Érico Rocha trouxe para o Brasil, o famoso 6 em 7 e tal, e a galera fica doida ouvindo e vendo. É tipo, básica, na real é isso, uma das estratégias de venda que a gente tem para comercializar, para vender infoproduto. Por um bom tempo era praticamente a única estratégia que o mercado fazia, então seguia o by the book, né, do fórmula de lançamento, com toda a estrutura que se ensinava lá, e aos poucos o mercado foi amadurecendo, ficando mais complexo, vamos dizer assim, e aí, lógico, foram surgindo outras estratégias, porque a realidade é que nenhum negócio se sustenta vendendo sempre da mesma forma, tipo, fazendo só Sim. um tipo de estratégia. Você precisa ir diversificando, melhorando essa estratégia, enfim, até porque o mercado começa a ficar batido aquilo. Tipo, por exemplo, hoje em dia você vê um anúncio que te fala, pô, vem participar do meu evento 100% online, 100% gratuito, você já sabe que Já vai sabe ter o que uma vem. venda. Não, todo mundo sabe, tipo, poucas pessoas eu acho que vão ser atingidas por aquele anúncio e não saber. E isso exigiu que o mercado fosse estruturando. Mas basicamente o lançamento nada mais é do que eu captar uma certa quantidade de pessoas, que no mercado a gente chama de lead, e num Certo. curto espaço de tempo eu elevar o nível de consciência dessa pessoa para ela entender que o meu produto é o que ela precisa. Então, em um curto espaço de tempo, eu elevo o nível de consciência para gerar desejo pelo meu produto, e aí vai ter um momento, às vezes com uma live, às vezes com três, hoje em dia se faz até com sete,
tipo, onde tem um famoso pitch que eu faço a oferta do meu produto e tem um pico de faturamento, porque as pessoas entram e eu deixo o carrinho, que a gente chama de deixar o carrinho aberto por um certo período de tempo, e eu tenho Massa. um pico de faturamento de pessoas comprando ali de um dia a 7 dias, fazendo as compras, porque depois eu encerro a turma e eu tenho uma próxima abertura, que se faz um novo lançamento, a pessoa não pode comprar. Então, basicamente é isso. Massa. Hoje a gente trabalha em lançamento, mas eu sou muito do perfil que defende que a pessoa ela precisa criar um ecossistema de tanto um ecossistema de produto quanto de estratégias para vender. Não Boa. pode depender só de lançamento, como também eu defendo que não pode depender só de um produto no perpétuo. Tipo, tem que Tem que ter existir um tudo, né? ecossistema ali. Assim como você não chega numa loja e tem um tipo de camiseta só para vender, a pessoa não tem porque ter um produto só para vender e uma forma só de vender aquele produto. Tem que ter um mix. Massa. E te perguntar, já teve algum lançamento que você fez que deu ruim? Você fala, pô, esse lançamento eu sei que vai dar super certo. Reuni a equipe, todo mundo, só que assim, virou. Não deu nada, não vendeu. Já aconteceu isso com você? Boa, cara. Assim, se alguém chegar e disser que nunca teve um lançamento flopado, pode ter certeza que ou que a pessoa está mentindo ou que a pessoa ainda não fez lançamento suficiente. Tipo, pô, acertou uma boa de primeira e foi. Porque, Que é o cara, alinhamento dos não, planetas, né? Bem que é praticamente impossível. não tem como, porque, tipo assim, o lançamento ele é composto de muitos fatores. Muitas coisas compõem o lançamento. E para dar errado no lançamento não é uma coisa só. Pô, tem N coisas que podem acontecer que fazem aquele lançamento flopado, como a gente fala. Pô, às vezes a comunicação do especialista, o especialista não estava num bom dia, e principalmente no começo, que a gente não ainda está aprendendo, está se desenvolvendo como estrategista, e a gente não tem tanta ferramenta como tem hoje em dia, por exemplo, até para fazer recuperação de Sim, vendas, tá que às vezes fácil, com né? você com uma boa recuperação, às vezes você até melhora. Cara, mas a gente teve, no começo, a gente patinou bastante, a gente trabalhou também com alguns, a gente chama de especialista abacaxi, tipo, trabalhamos com alguns desses que é difícil. E, cara, esse eu acho que se eu puder falar o maior perrengue, assim, que a gente teve no lançamento de uma e uma coisa que acontece muito com a agência, principalmente quando a gente está começando, que a gente é muito ruim de fazer curadoria de cliente, principalmente de especialista. Então, tipo assim, a gente não faz uma boa análise do especialista. O especialista chega, fala que, por exemplo, no caso dessa pessoa, falou que ela já tinha feito algumas turmas de mentoria era de mulheres. Tipo, pô, aí você, aqui que Você a gente faz lá no acreditou, né? começo, só olha os números. Fala, pô, se ela não fez tráfego, não tinha uma equipe, e ela vendeu, sei lá, 3 turmas e botou 10 mulheres em cada turma, pagando tanto, não sei o que, você já faz as contas, pô, esse vai dar muito bom. Cara, foi ruim ao ponto de que a pessoa entrou na Masterclass, era com a Masterclass, um dia só de live. Entrou na Masterclass e aí, por algum motivo, vai saber o porquê, no meio da Masterclass ela decidiu que não sei, que achava que as pessoas não estavam gostando e tipo, só olhou para a câmera assim e falou, Fabrício é quem cuida do nosso infra, é o nosso infra aqui na agência. Só olhou para a câmera e falou, não, Fabrício, pode encerrar. E sumiu. Tipo, no meio da massacre. Tá bem que o lançamento já tinha tudo não tava indo muito bem. A gente, a captação de lead, tipo, a gente tava, sei lá, não era um super lançamento, deveria ter umas 40 pessoas na Masterclass, mas mesmo que fossem poucas pessoas, são 40 pessoas pessoas que estavam assistindo, que tinham comprado a ideia e tal, alguma venda podia acontecer ali. Mas, enfim, cara, se acho que se eu posso falar o maior perrengue foi esse, e foi tenho dois, essa história vai ser boa. Tenho um que foi de uma especialista, era do nicho agro, muito querida ela. Cara, a gente, até hoje, vez ou outra, a gente conversa com ela, faz alguma coisa, ela deixou de atuar, não quis mais atuar nesse nicho, ela ficou como mentora e numa pegada mais coach, assim, mas ela tinha toda uma estrutura de gravação muito boa no escritório dela. E era ela quem, cara, a gente fazia toda a estrutura para ela fazer a live no YouTube e tudo, e ela ficava de lá pronta para entrar, apertar o botão e entrar ao vivo. E aí, quando você está logado, você consegue ver do outro lado. E aí ela falou, ô pessoal, beleza, vamos entrar aqui, tínhamos feito toda a captação, as pessoas na sala para entrar, e ela simplesmente largou a falar e não apertou para entrar ao vivo, sabe, no streaming do YouTube, para entrar ao vivo. E a gente conseguia ver ela lá.
falando, Ah, tipo, mas não, e eu ligava no telefone, liguei no escritório, liguei tudo, e ela simplesmente falou, pô, não vou, botou a cabeça, tipo, eu vou focar aqui. Ela fez a live inteira, a gente nos comentários do YouTube tentando dizer, ah, deu um probleminha aqui, porque as pessoas dizem, tá, e não vai começar, atrasou. E ele falou, não, já vai começar, não sei o quê, pensando que ela ia nos responder o telefone. Não respondeu, a gente teve que falar para as pessoas, ô, pessoal, lamentavelmente deu um imprevisto aqui, a gente vai entrar em contato nos grupos para remarcar e tal. E ela tocou lá 1h30, 1h40, falando sozinha. Cara, foi triste, foi triste. E quando terminou assim, ô pessoal, eu vi um monte de ligação, o que que aconteceu? desculpa, Sandro, que mano. Essa foi triste, mas é bom uns perrengues assim. É porque assim, ó. Outro dia, eu fiquei muito puto. Eu fui gravar um vídeo aqui pro YouTube. Deu uns 15 minutos e não saiu som, mano. Imagina você gravar mais de 1 hora e não saiu. Meu pai, mano. Né? E a mulher tava lá, a gente conseguia ver, né? Não lembro qual era a plataforma que a gente usava, mas a gente conseguia ver, só não conseguíamos colocar ela ao vivo. Isso era ela apertando o botão do lado de lá. E a gente conseguia ver ela explicando, pô, mandando muito bem. Só não tinha o áudio. E E o vídeo. Cara, nada. Não, não tinha, não era que não tinha um áudio. Ela, Não tinha ela não nada. estava aparecendo, ela não estava transmitindo. As pessoas do outro lado não estavam vendo nada, estavam vendo aquele negócio, sabe? Vamos entrar ao vivo e não entra nada, porque a gente tinha colocado uma capa. Era isso que estavam vendo. Meu Deus do Cara, céu. mas enfim, aí no final deu 2 vendas. O pai dela, que comprou um curso, Cara. e mais uma outra pessoa. Tipo assim, ó. O pai, eu vou te ajudar, minha filha. Vou comprar o Foi seu isso. curso. Foi bem isso. Nossa, velho. Não, assim, eu já tinha escutado dos perrengues, né? Mas, cara, um assim eu nunca tinha visto. Não, Eu, esse foi pai que foi um. Cara, se eu não me engano, era a nossa segunda especialista que a gente trabalhou com a dos mapas mentais, e essa era a nossa segunda especialista, que era dos mapas mentais, tinha indicado ela. Então, tipo assim, a gente ainda estava bem amador, tava tipo, pô, hoje em dia a gente não passaria por esse problema, mas porque a gente tomaria a frente, botaria o nosso infra, naquele então não tinha sim, o nosso infra, enfim. faz Mas, parte, cara, é. foi nossa segunda especialista, a gente, e depois tendo que explicar para ela, não, vamos ter que remarcar, você vai ter que fazer novamente a masterclass. Aí a maioria das pessoas já não era um super lançamento, a verba tinha sido baixa, a maioria das pessoas a gente comunicou no grupo, mas poucos voltaram para ver na segunda ocasião, enfim. Ter vendido dois foi suficiente para pagar o tráfego. Caramba! Mas vamos falar de coisa boa, falar de TechPix. Você que é Boa. mais velho, que deve entender, lembrar também da TechPix. E um lançamento que deu muito bom antes. Fala, cara, Fernando, gente, eu fiz um, cara. Esse deu muito certo. Funcionou tudo muito bem Teve, e a gente faturou mais do que esperava. teve. Também foi acho que para dar uma animada depois de alguma dessas flopadas, como eu falei, trabalhar com um especialista que não era. Quando eu falo não é bom, não estou falando como pessoa, como especialista mesmo, como comunicador, enfim, a gente não tinha tanta expertise para saber direcionar, às vezes, tipo, o entendimento que a gente tem hoje de narrativa, de um monte de coisa. E nesse período surgiu uns especialistas, eles eram sócios, e a gente trabalhou um projeto que foi nosso primeiro 6 em 7 foi com esse projeto. Nossa. E algo que nunca mais consegui nem sequer replicar, porque quando eu falar os valores você vai entender por que não conseguimos replicar. A gente colocou, foram R$ 3.200 de tráfego e 103 mil de faturamento. Não, isso Tipo, acho foi um que isso vai resultado. acontecer hoje. Não, hoje com os números de hoje, tipo, tem que plugar muita coisa. Então, antigamente você só falava do investimento praticamente em tráfego. Hoje, para você ter um bom resultado, você tem que falar de tráfego, ferramentas, automações, recuperação de venda, vendedor no WhatsApp, muito mais complexo, né? Mas, cara, esse foi um dos resultados assim. Não é, quando eu falo bom, não é bom, tipo, a gente fez maiores, mas na diferença, no ROAS, vamos dizer assim, no Sim. quanto deu de retorno, foi muito bom. A gente estava surfando uma onda muito boa, que era quando começou aquela Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, Então, a gente tava surfando essa onda, pegou bem nesse momento, e eles tinham uma certa autoridade no nicho era no nicho do direito. Cara, foi muito bom. Tanto é que com eles mesmo
a gente não conseguiu replicar. A gente teve outros lançamentos bons, mas assim, com essa agressividade, vamos dizer assim, no retorno, não Nunca teve. mais teve. E isso é um ponto, né, por exemplo, às vezes o especialista não entende, né? Ele acha que é você que tá fazendo um mau trabalho, né, cara? Só que não é, cara. Tudo tem muita variável, né, cara? E para explicar, Cezão, aí é difícil, né? Porque tem especialista que sabe como é que é, né? Eu, uma vez, eu atendi um especialista, cara, eu desenhei todo o lançamento, ó, todinho. Aí, por exemplo, tinha live na terça. Aí eu decidi fazer na quarta. Mas falei, pô, mas tava pra terça. Tá bom. Tem que fazer a postagem no dia do Instagram. Ah, mas decidi fazer outra. Cara, aí chegou no dia do lançamento. A gente tinha colocado, acho que, uns 2.000 em tráfego. Não foi muito. A gente colocou 50 pessoas na live, né? Só que aí, cara, mudou tudo. Mudou o pitch, mudou o jeito de começar. Quis fazer do jeito dela algumas coisas. Cara, não teve vendas. Tipo assim, as pessoas ficou assistindo ali, ó. Eu acho que 1 hora e meia de lançamento. Não saiu, ficou 50 pessoas. Só que não teve venda, velho. Tipo assim, o pitch é desse jeito. Não, quero fazer dessa forma. Falei, pô. Aí já viu o que acontece nessa, não? Aí Ah, já não tem vi. como. Cara, falando de IA, que a sua empresa também trabalha com IA, né, cara? Trabalhando. Como você usa a IA no dia a dia, assim, na gestão de tráfego? O que ela melhorou tanto para vocês, assim, a IA? Boa. Cara, a gente usa para tudo praticamente, tá? Eu falo que boa parte da escala da nossa agência eu tenho que atribuir ao quanto a gente aprofundou em IA, porque a gente até comparo às vezes com colegas de grupo de mentoria e tal, e eu às vezes em faturamento, vamos dizer assim, eu sei que como agência a gente está em patamar de agências que às vezes, sei lá, tem 10, 12 pessoas em equipe, e a gente tem uma equipe muito mais enxuta do que isso. Porém, somos, tipo, plugamos IA em tudo que a gente consegue plugar IA. Então, quando falamos especificamente da gestão de tráfego, a gente tem para análise, por exemplo, eu como estrategista, lógico que eu vou analisar as métricas, vou olhar tudo, mas a gente tem uma primeira visão também feita com IA e a gente orienta, treina os nossos gestores para que também façam isso. Então, a gente tem IA, agente de IA para fazer análise, por exemplo, das métricas, de como está desempenhando o tráfego. A gente tem IA também criamos, toda vez que entra um cliente aqui na agência, além dos agentes que a gente já tem, a gente cria o que chamamos de cérebro do projeto. É um nome bonito só que a gente deu, mas a realidade é o que é. É pegar o GPT para que seja específico 100% desde o dia um daquele projeto. Então, Massa. briefing do cliente, cada call que eu faço com o cliente ou que alguém da equipe faz com o cliente, toda a informação que a gente tem, o drive onde estão todas as informações daquele cliente, tudo que a gente puder colocar sobre aquele projeto dentro dessa conversa, dentro desse chat GPT, a gente acumula tudo ali. Então, o que acontece? Fica com uma inteligência muito maior do que, às vezes, você está numa reunião com o cliente, tem uma ideia, uma sacada boa, mas, pô, nunca mais voltar naquilo, os dois esqueceram. Então, tipo, botando transcrição da call sempre ali no chat GPT, a gente vai aumentando. Então, o primeiro momento que um cliente entra, a gente já faz tudo, já faz né, pegamos todo o briefing, a gente faz a primeira reunião para entender tudo do cliente, levamos isso para o ChatGPT e criamos um documento bem robusto de tudo. Público-alvo, dores, necessidades, desejos do público-alvo, tudo que a gente conseguir acumular ali. Para quê? Para ter acesso fácil. E aí, com isso, a gente consegue isso, chamando os outros agentes que a gente tem, fica muito mais fácil você sempre estar analisando dentro da conta do cliente. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante aqui, quando falamos de tráfego, e isso também nos ajuda, por exemplo, por mais que é um trabalho que seria de copywriter, é normal que os clientes contratem um gestor de tráfego e a questão das copies que vão nos anúncios sejam jogadas para cima dos ombros do gestor de tráfego. Isso é normal mesmo. Dificilmente o cliente fala, não, eu tenho um copy que escreve aqui, cara, quase nunca. Raro, Então, o que raro. acontece? Essa parte também foi boa, porque uma das regras que a gente tem aqui na agência toda a campanha, tudo que a gente vai fazer, tudo tem que ser, tipo, tirando 100% de aproveitamento das ferramentas. E por incrível que pareça, até em contas grandes, um dos maiores erros que eu vejo é gestores de tráfego não tirando proveito 100% das ferramentas. O que é isso? Quando você vai subir um anúncio, por exemplo, você já conhece o gerenciador. Quando você vai subir um anúncio e chega no final,
Como é que funciona hoje? Antigamente não era assim, mas hoje já faz um tempinho que está assim. Você consegue dar 5 sugestões de copy para a ferramenta, 5 títulos, 5 descrições. Cara, é normal, a gente faz bastante consultoria de contas, é normal a gente entrar numa conta, às vezes até uma conta grande, que investe pesado, e você chegar lá e o gestor subiu, tipo, 2 copies para que apareça no anúncio, 2 títulos, uma descrição. Cara, se você pode subir 5, 5 e 5, porque você não entrega o máximo para que a ferramenta consiga fazer, porque o que a ferramenta de fato faz é o quê? Combinações, e aquela combinação que melhor performa, ele dá mais foco. Então, quando você está dizendo, pô, eu vou te dar só uma copy, você está dizendo, pô, eu sou mais inteligente do que você, que poderia testar sem me cobrar nada mais por isso e trazer um resultado melhor. Então, por exemplo, o IA também entra muito nisso. Hoje em dia, é proibido qualquer gestor de subir uma campanha de algum cliente que não seja 100% preenchida. Ah, porque eu não sabia o que colocar. Cara, tem o chat ali. Coloca, tipo, o mais fácil do mundo, coloca, pô, eu fiz essa descrição, às vezes o copywriter entrega um. Pô, eu fiz, tá essa descrição que vai subir com o anúncio, cria mais 4 variações dessa descrição, seguindo os mesmos princípios de copy. Pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, ajusta o que às vezes não tá tão bonito, e deu. Então, esse é um dos usos que a gente mais usa no tráfego. Fora isso, todos os outros usos de agente, de criar soluções para os clientes, mas no tráfego principalmente é isso. Massa. E, por exemplo, isso que você faz, dessas conversas que ficam armazenadas, é o próprio chat mesmo ou você cria um agente para fazer isso? As duas formas dá para fazer. Ah, O legal. que acontece? Por questão de custos, por questão do uso que você vai fazer daquela conversa, é muito melhor você fazer na conversa, ou cria um projeto, que hoje dá para criar projeto no ChatGPT, ou tem uma conversa, dá um nome com o nome do projeto, e Isso é o que eu faço aqui. Massa. por que isso? Porque se você criar um agente, todo agente de IA que você cria, você precisa vincular com um token, por exemplo, da API, sei lá, da OpenAI. Então, se você cria um agente, você vai ter um custo, por mais baixo que seja de centavos, para você ficar trocando ideia com ele. Se você cria simplesmente mas você pode fazer. Voltou. Você caiu nos últimos 5 segundos. Você vai falar, se você cria um agente, aí travou. Boa. Se você cria um agente que você precisa que ele tenha as funções de agente, geralmente você vai ter custos para isso. Então é muito melhor para esse uso que eu falei, cara, com uma conversa no GPT que seja específico para o projeto, ou para um projeto ali que hoje dá para criar, você já vai tirar o que precisa disso. Não tem necessidade de fazer mais do que isso. Cara, eu faço isso aqui nas copies, Cezão. Porque assim, eu lembro que quando o GPT começou, algumas pessoas falavam assim, pô, mas as copies, você vai fazer tudo de cabeça ou você vai usar o GPT? Que tinha esse negócio ainda, cara. Hoje, os trabalhos que eu faço, cara, você tem que usar o GPT. Os caras falam, ó, você tem que usar o GPT. Não, não tem essa de não usar. Porque assim, Não tem. o que eles querem? É resultado. Não quer saber se você ficou 10 horas, 8 horas ou apenas 1 hora. Quer o resultado, que é conversão. No final é tudo conversão. E claro, sempre precisa dar uma refinada, tudo aqui. Eu boto as copies aqui para fazer, para ter ideia, e sempre refino. Porque se não fizer isso, cara, você tá, igual você falou, você tá deixando muito dinheiro na mesa. E se a ferramenta consegue te entregar algo em minutos, cara, porque às vezes você vai querer demorar horas para fazer, sabe? Eu sou total a favor. E quais IAs você utiliza hoje, assim, fora o chat GPT? Boa. Cara, GPT lógico que é a principal quando a gente fala de escrita ou de mandar áudio. Junto com essa mesma linha de raciocínio, a gente usa muito Gemini e Claude, que são meio que na mesma pegada, tipo, só que algumas têm diferenças. Então, às vezes, por exemplo, quando você vai falar de copy, a Claude é um pouco melhor, às vezes, do que o GPT na pegada de trazer emoção. Nada que se você tem um GPT muito bem treinado também não consiga. Quando a gente fala, por exemplo, de criação, ou quando eu falo de apresentação, é da lógica da apresentação, ou de código, a gente tem usado bastante aquela Manus, ou Manus, não sei. Já usei. Eu chamo de Manus também, eu não sei. Mas ela é muito boa porque ela tem a possibilidade de você fazer ela acessar coisas. Então, você fala, eu quero que você acesse aqui no Instagram, fazer tal coisa. Tanto é que se ela vai acessar e não consegue sozinha, você pode pegar o comando
e você ir lá escrevendo login e senha e fazer ele entrar e agora que você está dentro, olha. Hoje a gente GPT não consegue fazer isso, por exemplo. Então, Caramba. tipo, a gente tem usado bastante ela. Cara, e depois tem as de produção de imagem ou vídeo, então tem Midjourney. Hoje a gente já nem usa tanto o Midjourney, geralmente acaba usando mais o próprio Dali ali do GPT. A gente está usando bastante agora aquele VO3 para fazer aqueles vídeos. Então, assim, é um mix, cara. E é um negócio que, tipo assim, você deixa um mix de ferramentas ali, dependendo do que a gente vai fazer, acaba usando mais uma ou outra. Mas... E aí, quando a gente fala de agentes, por exemplo, aí a gente tem que usar o GPT Maker. Geralmente, agentes a gente faz ou com o GPT Maker ou com o Super Agentes. Só que aí é mais uma integração, né? Não é uma IA especificamente, é uma ferramenta para você criar o teu agente. Mas, basicamente, é isso que a gente mais usa, assim, que eu tô lembrando agora. Você falou do Mandos? O Mandos eu usei pouquíssimas vezes aqui. Eu usei ela uma vez para fazer 2 sites. Um era um e-commerce para minha esposa e uma vez para fazer uma landing page. Outra coisa, lembro que eu só dei o comando, cara, e a fez tudo. Fez todo o layout, fez a cópia, foi só um teste que eu fiz, e isso também já faz um tempinho, depois disso eu nunca mais usei. Quando você fala assim que a Manus acessa, por exemplo, você quer usar ela para acessar o Instagram, normalmente o que ela faz ali, por exemplo? Ela te traz algum relatório, análise? Como é que funciona? Isso. Vamos botar que você quer usar ela para fazer uma análise, por exemplo, de um perfil ou de alguma coisa assim. Você consegue fazer isso com ela. Tipo, então, tipo, por exemplo, o ChatGPT não faz. Se você joga o link lá do Instagram e falar, eu quero uma análise disso aqui. Tipo, com ela você consegue fazer. E se você precisar acessar alguma ferramenta, por exemplo, você quer fazer algo que tem um passo antes que é acessar a ferramenta, ou seja, usar um login e senha, por exemplo. Você consegue, pede, ela vai abrir e tem ali fica aquele quadradinho embaixo de que ela está trabalhando. Você consegue, tipo, ele acho que diz pegar o comando, ou alguma coisa assim. E aí você entra e você mesmo pode ir lá e digitar. Tipo, aí você faz o acesso e ela continua trabalhando a partir dali. Então, tipo, ele acaba te dando uma liberdade que outras não te dão para fazer esse tipo de. Tipo, a gente usa bastante para isso mesmo, para análise, por exemplo, de uma análise. E ela entrega aquele formato tipo site, se você pedir para ela. Então, até para apresentar para o cliente, cara, eu falo isso hoje, não tem você ser amador na hora de falar com o cliente. Porque, por exemplo, a gente foi fazer um lançamento quando chegou a cliente, essa a nutricionista, a gente tinha um desafio do lançamento que a gente precisava fazer, que tinha que ter um X número de faturamento e tal. E a gente estava montando uma estratégia bem personalizada, nada de estratégia Ctrl-C, Ctrl-V. Aí eu comecei e falei, cara, agora eu vou apresentar bem. Tem uma coisa que eu sei que eu sou ruim de criar apresentações. Tipo, pô, você me fala, pô, vai ter que apresentar no PowerPoint, ou você me dá um mês, porque eu vou ser bem chato e vou querer deixar super bonita, ou eu apresento, tipo, sei lá, fiz um PDF, escrevi num notas, exportei PDF e me deixa falar, eu sou melhor falando. Aí eu falei, cara, eu quero apresentar bem. Aí eu criei estratégia, usei a Manus para aperfeiçoar algumas coisas do que eu estava puxando ali, e ela criar no formato site. Cara, foi sensacional. Já criou aquele link que ela cria, eu podendo mostrar, pô, isso aqui que a gente vai fazer no Meta, isso que vamos fazer no Google, isso aqui que a gente vai fazer para esse produto, isso tudo com um menu lá em cima para eu ir clicando. Cara, o cliente que não tem nenhum problema você dizer que usa IA, mas o cliente vê aquilo como, pô, o cara criou praticamente um site para me apresentar um negócio, Pô, sabe? isso aí é outra coisa. Chega com o cliente ali mostrando um negócio desse, cara. Pô, a moral vai lá em cima, velho. Que da hora, A velho. gente criou para um cliente, inclusive esses dias eu estava compartilhando com um colega, a gente criou um sistema, o cliente tem uma mentoria, e aí ele queria uma forma de que os alunos pudessem acompanhar o andamento da mentoria. Tipo assim, o desenvolvimento do aluno mesmo aí acompanhando. Aí a gente começou e fomos melhorando justamente com a Manus também, foi tudo feito com ela. Cara, ficou um sistema, o aluno acessa, a gente depois que criou todo o código, embedou no site, só que é o que eu falo, a gente criou um sistema sem saber praticamente uma linha de código. Tipo, porque o aluno entra lá cada aluno entra no seu link, já está configurado para que fique salvo no servidor, então cada aluno tem o seu andamento ali, tipo, entra todo mundo no mesmo link, mas fica salvo no teu servidor local.
Cara, e aí você vai botando, por exemplo, fiz a aula 1, fiz a aula 2, você vai marcando, dá o check, se risca, Nossa, cara. aumenta no dashboard lá em cima, tipo, tem um gráfico para te mostrar a evolução, e ainda a gente colocou uns campos de escrita. Então, por exemplo, se o aluno teve alguma dúvida, está assistindo o módulo 1, tá as aulas lá, teve alguma dúvida, a gente já orienta hoje no onboard do aluno, ele já é orientado aqui, quando surge alguma dúvida, ele já escreve ali. Por quê? Porque quando chega um encontro de mentoria Hot City, o que, que mais acontece? Você já fez mentoria, eu também. O que, que mais acontece no Hot City? Você sentou lá no Hot City, tá assim, você fala, cara, não sei o que, que perguntar. E aí começa a vir um negócio na cabeça, tipo, pô, tô pagando uma mentoria e É quando tem Hot verdade. City eu não sei o que perguntar. Tipo, fico ouvindo o que os outros falam e eu não pergunto. Aí com isso a gente solucionou isso também, porque o aluno já vai registrando suas dúvidas no mesmo lugar. Quando chega o dia do Hot City, o próprio mentor já orienta. Pô, cada um aí abre o seu dashboard, vamos ver, tipo, se surgiu alguma dúvida, esse é o momento que vocês têm para tirar as dúvidas, para continuar evoluindo, blá, blá, blá. E aí fica muito mais participativo, tipo, a galera tem anotado a dúvida, então é muito mais fácil levantar a mão e fazer um negócio. Cara, tudo isso ficou muito bom o sistema criado, e tudo isso foi 100% Manus, cara. Eu não saberia, para você ter ideia de como eu não saberia uma linha de código, tinha uma aba que estava dando problema, mas nos criou tudo, eu pedi para revisar, então ela não me dava a resposta que eu queria. Que era quando a gente embedou, levou o HTML para dentro do site, tinha uma aba que você clicava e ela não se abria, ela tinha que ter a função de você clicar e se abre, você clica e se fecha. E o Manu estava fazendo isso. E aí essa vantagem de você ter várias CI e você saber comunicar. Eu falei, cara, beleza, peguei o HTML, levei, se eu não me engano, foi para o Gemini, e falei para o Gemini, pô, tô tendo esse problema. Você consegue me dizer o que que... Aí ele, não, sim, o problema é porque está escrito dessa forma, aqui o código novo. Então, tipo assim, a gente Realmente. criou e resolveu o problema tudo com IA, sem ter que saber nada. Então, tipo... Caramba, cara. E, cara, é coisa de quê? 6 meses atrás isso era praticamente impossível, cara. Não tinha como. Não tinha como. Cara, eu não tinha noção do poder do Manus, não, cara. Porque, como eu usei só uma vez, logo quando ele saiu, assim, sabe? A gente tá em julho, Na isso febre, foi. tava todo mundo usando e falou, vou lá, peguei o link lá que me permite criar a conta, vou Foi, aproveitar. eu acho que foi em maio. Foi logo depois do evento do Growth Day. Que todo mundo Me falou falaram, inclusive, dela lá. Eu acho que isso foi em abril, né? Final de abril o evento. Foi em maio. Maio que eu peguei, putz, vou usar esse Manus aqui. Mas eu só usei uma vez. E, cara, eu não sabia que dava pra fazer tudo isso aí, não, cara. Dá. E me diz Pega uma... para brincar com ela que você vai ver que dá para fazer um monte de coisa. Cara, porque tem um cara lá que eu acompanho. É um carinha do YouTube. Acho que é Space Today, acho que é o nome do canal dele. Ele falou que usa Manus pra fazer um monte de coisa, cara, também. Só que assim, eu nunca tinha parado pra realmente usufruir mais, assim, sabe? E me diz uma coisa, Cezão. A sua agência hoje ela é 360, né? Quais tipos de projetos que você pega hoje, além dos lançamentos e de colocar IA, assim, nos projetos? Boa. Cara, quando a gente fala de infoproduto, hoje, se a gente olhar para aquele, sabe, para o nosso perfil de cliente ideal, vamos dizer assim, a gente trabalha projetos que já estão no digital, já estão com faturamento no digital e que as nossas soluções possam chegar para escalar, seja soluções tipo a nossa estratégia, nosso IA, nossa performance de tráfego, chegue para escalar esses projetos. Então, isso é um dos perfis que a gente trabalha. Vamos dizer que seria o principal foco nosso hoje, e implementações de IA tanto para infoprodutores quanto para negócio local, ou seja, criar um agente SDR, um agente que vai qualificar o teu lead para fazer um agendamento, criar agentes closer, ou seja, um agente que vai estar fazendo a venda do teu infoproduto. Isso se aplica tanto para info quanto para negócio local também. Um dos mais recentes que a gente fez justamente foi para esse cliente da franqueadora. Então, hoje, a gente tem um agente de IA 24 horas, os 7 dias da semana, recebendo curiosos interessados no WhatsApp, fazendo a qualificação, e se o lead atende aos critérios que a gente colocou, ele já faz o agendamento, já joga lá no Google Agenda de quem vai fazer a apresentação, já está pronto. Então, ao invés de você ter que estar lidando lá, alguém atendendo, o lead só vai cair no agendamento, o cara vai fazendo as apresentações e apresentando a... Então, tipo, lógico, tem lugares que ainda não dá para dizer. O nosso sonho é o dia que esse agente possa vender uma franquia. Só que, cara, como eu falei, por 400K, a venda de franquia ela é muito mais complexa do que vender um infoproduto. Não tem link de pagamento.
Mas, enfim, isso é um dos caminhos que a gente cada vez mais está aprofundando. Tipo, eu acho que faz uns 3 meses que eu virei muito a chave de focar muito a minha parte de estudo nessa questão de trazer o máximo de soluções de IA para plugar tanto em projetos de info quanto em negócio visual, mas como eu falei, muito mais em info, que eu sei que é onde dá para criar muito mais coisa. Eu gosto muito do info porque tem escala e porque dá para criar muito mais soluções, para criar testes rápidos, aplicar algumas estratégias. E além disso, a gente tem os projetos de assessoria, que a gente chama aqui, que quando chega algum projeto que não faz sentido, por exemplo, a gente abraçar como uma coprodução, eles entram numa pegada de assessoria. Então, aí vai ter um ticket fixo, que a gente cobra, chama de setup, para a gente desenvolver e fazer toda a implementação dos funis de venda, dos produtos, upsell, downsell, enfim, criar a estrutura que ele precisa para começar a vender no digital. E aí depois, se ele começando a vender e validando, a gente pode evoluir para uma coprodução. Basicamente, isso fora o normal, que é o cliente chegar para a gente fazer gestão de tráfego. Esse é o único que a gente fala que o máximo que a gente divide aí, tanto dentro do nosso perfil de cliente ideal, as divisões que tem ali é dependendo do plano que a pessoa pega. Tipo, tem o mais básico, onde a pessoa, eu vou desenvolver a estratégia, e esse tipo de cliente não vai ter nenhum tipo de reunião comigo, então vai ter só com a parte operacional, e eu, como estrategista, vou ser eu que vou dizer quando podemos marcar uma nova reunião que seja comigo para falar sobre estratégias. Isso se aplica para quê? Pô, para negócios locais que tem, pô, é mais simples de trabalhar e tal, então não faz sentido ficar com reunião semanal comigo eu para ficar falando de métricas. Isso pode ser, Precisa, né? o gestor operacional ali no grupo pode ir trazendo isso. Até os clientes que são mais complexos, onde a gente, que geralmente são os clientes de high ticket, que são os clientes onde a gente precisa estar mais atento na estratégia, reunião toda semana, que seria o nosso ticket mais alto de tráfego, porque não é só uma entrega de tráfego, a gente acaba entregando, mesmo que seja o cliente só de tráfego, a gente chama de tráfego estratégico. Então, ele leva tráfego, leva estratégia focada nos funis de tráfego. E onde vem o Basicamente maior isso, faturamento não, também, né? Isso que você falou é real, cara. Tem que dar mais atenção pra onde vem o maior faturamento, né, Cezão? Não tem como, tipo. não tem como. Tipo, imagina que o teu tempo é limitado. Tipo, se você quer escalar, você não tem como. Você pode tomar a decisão. Eu conheço colegas, por exemplo, no Subido Pro, colegas que eles querem ter uma agência onde eles cobram um ticket baixo. Quando falo baixo, é tipo assim, fazer gestão por R$ 500 por mês, mas eles querem ter escala, tipo, ter muito cliente. Eu nunca olhei para nossa agência com essa visão. Então, Sim. tipo, o nosso ticket é bem mais alto do que isso, já com a ideia de, tipo, eu quero menos cliente, mais qualidade. Então, Sim, tipo, eu acho que é pode... melhor também, viu, César? Eu concordo contigo, porque já imaginou, cara? Você tem esse cara com um cliente de 500 conto, cara, você tem que ter muito cliente, velho. Mas muito mesmo. Mas, tipo, por exemplo, não vou dar nome, mas, por exemplo, essa Sim. pessoa que trabalha nisso, ele hoje tem um faturamento de mais de R$ 150 mil por mês. Só que atende muito nessa pegada. Só que o que acontece? A lógica dele foi outra. Pô, eu quero ser a agência referência. Quando se fala desse nicho, ele trabalha muito com a parte de clínicas. Aham. Tipo, e ele tem outros. É tudo estratégia, né? Ele tem outros serviços que vai plugando. Então, tipo, ele traz. O tráfego acaba sendo o produto de entrada. E ele diz, pô, a gente tem implementação de CRM, a gente tem treinamento para a equipe de vendas. Ah, legal. Tipo, Pô, e faz ele sentido. vai plugando outras coisas ali. Tipo, a gente já decidiu que não, eu não queria esse volume de cliente, eu queria trabalhar no mais enxuto possível, tipo, pouco cliente, pagando bem, e no possível o máximo para o lado de infoproduto para a gente poder ter o variável que geralmente acaba tendo junto no infoproduto, né? Massa. E, cara, fazer uma pergunta bem técnica agora aqui. Eu não sei nem se você vai saber responder, mas vamos lá. E como é que Pode cria fazer. um agente assim de SDR, cara? É uma curiosidade, assim, tipo, por exemplo, eu vou criar esse agente para você aqui, pro meu cliente, para esse ficar fazendo agendamento ali. Como é que seria esse processo? Para criar um agente, o primeiro ponto que a gente tem é coletar com o cliente todas as informações, tipo, de como hoje é feito o processo. Porque quando você vai criar um agente, geralmente você não cria do zero. Você tem um processo que era feito, por exemplo, por um humano e que agora você quer fazer. Então, o primeiro passo é mapear como vai todo o processo que tem. Pô, por onde chegam os leads? Como que eles chegam? O que que acontece? Como que é a reunião? Então, o primeiro passo é mapeamento total. O que que precisamos fazer? É como se você estivesse contratando uma pessoa e treinando ela.
Fez todo esse mapeamento, show de bola. Agora o próximo passo é, beleza, ver que ferramentas e como, porque até é engraçado, mas até na hora de você criar o agente, dependendo do cargo que esse agente vai desempenhar, você pode dar diferentes. Você sabe como hoje, se você vai contratar um copy, você tem a copy júnior, pleno, sênior. Certo. Quando a gente olha para os agentes, até isso também é real, porque dependendo o tipo de. Viu quando você vai usar o GPT, por exemplo, que tem diferentes modelos de GPT para usar? Sim, sim, real. Tipo a 4.0, não sei o quê. Quando você leva para os agentes, como eu falei antes, que tem um custo, é porque você puxa créditos, vamos dizer assim, com uma API, e dependendo do modelo de agente que você está usando, esses créditos são mais caros ou mais baratos. Ou, na realidade, ele vai gastar mais ou menos créditos a cada conversa, a cada interação. Então, por exemplo, pô, um agente mais simples. Você pode trabalhar, por exemplo, um SDR, na maioria das vezes a gente sempre começa nesse de crédito mais simples. Ele vai gastar um crédito a cada vez que tem interação, e ele está ali, júnior para pleno. Ah, eu quero um SDR para um produto muito mais complexo, tem que ter muita base de informação no conhecimento dele. Aí você vai usar um modelo um pouco mais avançado. Mas seguindo a linha do processo, você vai mapear tudo que o cliente precisa. Considerando tudo isso, você vai escolher, você já vai entender mais ou menos o modelo de agente que precisa ser usado. Para você também, porque você vai ter que fazer uma precificação daquilo. Antes de precificar, já tem tudo isso, tem que ser mapeado. Por isso que eu não concordo com a galera que fala, ah, não, eu faço agente, portanto. Independente, tipo, se fala, cara, não faz sentido, porque se a pessoa é muito diferente um agente para alguém que precisa atender, sei lá, 10 leads por dia, a um projeto que precisa atender 1.000 leads por dia, cara, Faz até o sentido, cara. gasto Você falou. de crédito. Então, você tem que ter tudo mapeado para apresentar para o cliente. Fez tudo isso, o agente vai ser SDR, por exemplo, que é o que você tem a curiosidade. Show de bola. A gente vai começar a criar com o modelo toda a estrutura de como vai ser a comunicação. Então, como eu falei, é a mesma coisa que treinar uma pessoa. Se chega uma pessoa para, por exemplo, na tua agência, você não vai ter que explicar, pô, assim é o nosso tom de voz, assim que a gente fala, essas são as palavras que a gente usa, esse é o nosso primary branding. Tipo, você não traz tudo isso. Para o agente, meio que a mesma coisa. Ah, eu quero que você se comunique assim, que você fale assado. Essas são palavras que a gente usa muito, não sei o quê. E aí, além disso, você vai subir o que a gente chama de base de conhecimento, que é tipo assim, tudo que o agente precisa saber para desempenhar a função dele. Então, tipo assim, o que que precisa saber? Claro, como funciona, como você vai, como o cliente chega, o que que você tem que falar, o que que você vai explicar. Então, por exemplo, levando para a franqueadora, o que que a gente faz? A pessoa chega, ele vai fazer as perguntas iniciais, tipo, perguntar como pode chamar, né, o nome para saber como vai chamar, a cidade que ela tem interesse, se a pessoa já sabe, conhece sobre o negócio de franquias ou não. Caso sim, ela vai, legal que você conhece, então explica um pouco sobre a franquia, os tipos de investimento que entram para você poder investir nessa franquia, consulta como tem que qualificar, consulta se esse investimento tipo, faz sentido para ela ou não. Se faz, ela vai evoluindo. Só que é como ter um humano do outro lado, entre aspas. E aí depois você consegue, se é um SDR, por exemplo, que vai chegar até o agendamento, aí você vai conectar ali, vai vincular, a maioria das vezes vai ser via API ou via alguma forma de conectar e integrar uma ferramenta na outra. Você vai integrar ali para que, por exemplo, ele tenha acesso, sei lá, a Google Agenda é o que você usa, para que tenha acesso ao Google Agenda. Então ele vai fazer o quê? A pessoa vai dizer, tá, você teria disponibilidade, por exemplo, como se fosse, mano, terça-feira para uma qual, pô, tenho. Aí ele vai lá, vai olhar terça-feira os horários que tem disponíveis, vai ser, pô, eu tenho. E aí você orienta, pá, você vai disponibilizar sempre dois horários, não é o que a gente sabe de Sim. COVID, eu sempre disponibilizo dois horários, um na manhã, uma tarde, um no dia, um no outro, para não dar muita possibilidade de escolha. Ele vai fazer isso, se a pessoa fala que sim, já vai marcar, vai pedir o e-mail, já vai ficar marcado na agenda, tipo, tudo automático. E aí a agenda depois já vai disparar o convite, então ficou tudo certinho até a hora do closer ou quem for entrar na call para fazer a venda. Então, Caramba, tipo, basicamente é isso que basicamente é muita coisa, né? basicamente. Mas tipo, é um processo que o que que a gente fala muito? Tem galera naquela briga, pô, IA vai substituir o humano, não sei o quê. Cara, na real, IA vai dar mais tempo para o humano que sabe usar IA da forma certa. Sim. Vai substituir aquela pessoa, por exemplo, que nem você falou, copywriter. Cara, hoje, em pleno metade de 2025, ainda tem copywriter orgulhoso que bate no peito e, não, eu não uso IA. Cara, Tem. beleza, daqui a meio ano, um ano e um ano, você nem vai existir no mercado, cara. É porque É assim, ó. porque que acontece? Pô, pode falar, pode falar.
eu como, por exemplo, vou dar o nosso posicionamento aqui de agência. Cara, a gente não contrata ninguém que não seja IA friendly. Tipo assim, É, pô, tá boa. você não usa IA, beleza, não, porque que acontece? Vamos botar que eu quero contratar você como copy. Se você é um copy que você já chega batendo no peito, vou te fazer essa pergunta, e você fala, não, eu não uso IA, o que que eu sei? Pô, cada copy que eu vou precisar uma landing page, cara, ele vai precisar, ó, 8 horas, um dia inteiro para me entregar uma copy de landing page. Se ele é um copy que usa, ele é bom, mas se ele usa IA, eu sei que eu consigo atender muito mais coisa com ele, ser Sim. muito mais rápido do que tipo, do que quem não usa. Então, cara, é isso. Quem não quiser usar vai ficar para trás. Cara, eu já fiz uma landing page em 5 minutos, César. 5 minutos, velho. É isso. É Sério mesmo. isso. Eu peguei, cara, já tinha todas as informações do cliente, só subi, ó, eu quero dessa estrutura. Cara, joguei. Cara, assim, eu tive que refinar pouquíssima coisa, mas assim, no total, se demorou, cara, foi coisa de meia hora pra terminar uma landing page. E assim, aquela Então, de 8 sessões, sabe? Tipo, com head, promessa, com texto, oferta, com tudo. Meia horinha no máximo, cara. Porque assim, eu tinha todas as informações, eu refinei, então assim, cara, foi bem facinho mesmo. Isso que você falou é real, cara. As pessoas que não estão usando IA ainda hoje, cara, o mercado não tem dó, velho. O mercado vai passar com por certeza. cima. Igual eu tô na comunidade lá do Jeff, cara, ele tem uma IA maluca lá, cara, que é muito top. Você quer A uma parada com Shemis. um clique. É, velho, com um clique, mano. Pô, maluco aquele negócio, velho. Você clica lá, você bota o nicho e vai, mano. Mano, você tá doido, velho. É muito bom. Ela é muito boa. E ela tá treinada para fazer essa oferta seguindo o Alex Hormozzi, né? Então, tipo, Não, é muito boa a oferta. Cara, é isso que eu falo. Até eu, como agência, é burro a gente não usar. Porque imagina, por exemplo, eu falei ali, a gente pega um cliente e ele chega, eu quero fazer um. Tô pensando em ter o meu perpétuo. Cliente, vamos botar um cliente começando. Aí você vai chegar e vai dizer, como, né, como estratégia, vai dizer, beleza, para você estar no perpétuo, não faz sentido você já dizer que você vai ter um produto. No mínimo, você tem que ter 3 produtos para criar um funil de perpétuo. Porque sim. senão, ponto um, você vai estar deixando dinheiro na mesa, ponto dois, às vezes você vai estar perdendo dinheiro. Então, tipo, cara, só que eu como agência, tendo acesso a uma ferramenta como essa, em Uh, alguns cliques eu vou criar o que às vezes levava semanas para criar. é, Tipo, eu vou chegar para o cliente, então o que acontece? É bom para o cliente porque recebe tudo mais rápido, afinal, que nem você falou, o cliente quer resultado. Se sim. ele soubesse fazer sozinho, ele não ia para uma agência. Muitas vezes ele já tentou sozinho e não conseguiu. Ele entende. A agência vai ter os olhos treinados para, tipo assim, sei lá, a ferramenta vai te dar uma ideia lá de copy da oferta do produto. Mas Sim. você vai ter um copy que vai olhar aquilo com o olho treinado de copy e dizer, pô, tá legal, vamos mudar isso, não sei o quê. O cliente sozinho não conseguiria. Então, tipo É, assim, pô, para o cliente é bom, você entrega rápido. Para nós é bom porque a gente consegue atender vários projetos desse, onde sim. antes você podia encaixar poucos, você pode encaixar mais. Então, tipo assim, quem usa IA, como foi o que a gente falou, quem usa IA É. de um jeito inteligente, fatura mais, atende melhor o cliente fica mais feliz com receber as coisas rápido. É bom Sim, para todo mundo, cara. cara, isso que você falou é muito real, cara. Porque assim, eu tenho alguns chats, né, lá do GPT. Cara, dependendo do que eu quero fazer, é só colocar aqui e já era, velho. É rapidinho. Não tem mistério, não, cara. Porque ele já tá com tanta informação e eu tenho algumas estruturas que eu utilizo para fazer minhas copies, né, cara? Cara, já traz muita coisa ali, tipo, às vezes eu só preciso refinar, cara. Só dar uma refinada e tal, porque se você entregar sem resumir, sem resumir não, sem fazer a revisão, ferrou. Então sempre eu dou uma revisada ali, olho tudo certinho, cara, que geralmente já vem muita coisa boa. E Pertazão, além dos lançamentos, trabalhos com IA, existe mais alguma coisa que a sua agência entrega assim, para os clientes também? Cara, eu vou dizer assim, a gente faz praticamente tudo que um projeto precisa para estar e escalar no digital. O único que a gente não faz é criar conteúdo. Então, tipo Certo. assim, criação de conteúdo, a gente sempre defende que é por conta do cliente. Quem é o responsável de criar conteúdo é o especialista. Caso ele não consiga, pô, eu não tenho tempo para criar conteúdo. Show de bola, não tenho problema de eu ir atrás de algumas indicações de social media. Eu repasso o cliente, pô, gostei desse, vou continuar com essa social media, tal, tal. E aí a social media, ela fica, sempre ficamos nessa conexão para que ela siga a estratégia, tudo que a gente está aplicando porque o conteúdo sempre tem que estar conectado, né, com o que a gente está fazendo.
mas é o único que a gente não cuida. Tirando isso, a gente cuida de copy, cuida de página, da criação de landing page, de automação, de ad, de tráfego, tudo que Faz o cliente tudo. precisa, o que o produto precisa para escalar no digital, a gente consegue fazer. E você já tem a sua mentoria, algum curso seu ou não? Só no bastidor mesmo, só trabalhando? Cara, consultoria, assim, lembra que eu falei, Da assessoria? eu vendo e depois me viro? Então, tipo assim, eu já vendi algumas mentorias, vamos chamar assim, mas nada que está desenhado, que existe página de venda. Tipo, chegou alguém e falou, pô, eu queria, tô com esse problema. Eu falei, show de bola, vamos fazer, 10 encontros, vai ser tanto. Mesma coisa para consultoria. Então, tipo assim, eu acabo fazendo um papel muito mais de consultor mesmo. Tipo, as pessoas chegam, por exemplo, a última que eu atendi foi uma menina, foram 10 encontros. E, tipo assim, não era nem diretamente com tráfego. Ela abraçou estratégia, abraçou várias coisas, tipo, porque ela queria colocar uns produtos no mercado e tal, mudar o posicionamento. Então, a gente foi desde posicionamento a desenho de infoproduto. Massa. Tipo, então assim, mas em breve vão vir algumas coisas mais produtizadas, assim, a gente contratou uma implementação de ClickUp junto com todo, desenhar os processos que a gente nunca tinha parado para desenhar certinho na agência e tal, e Aham. uma das cobranças foi justamente isso, por isso que eu tive que parar para olhar para isso, de criar mais produto, tipo, os produtinhos, assim, cada um na sua estante, porque são muito freestyle, tipo assim, pô, o cliente chega, e é um dos mais. Não vou dizer não é ruim, mas tipo assim, como a gente teve que. Quem começou muito lá atrás, que nem eu falei, Fórmula Negócio Online, a gente aprendeu a fazer muita coisa. Tipo, quase tudo que o cliente precisa, mais ou menos eu sei que eu consigo ajudar. Então, Top. tipo, geralmente chega o cliente, pô, eu preciso de tráfego. Isso é o que ele acha que precisa. Só que aí ele chega, eu começo a falar, fala, pô, cara, mas você não tem um site, então vamos fazer uma landing page, não sei o quê. Ah, mas você já pensou então a gente de porque o teu atendimento tá aqui, não sei o quê. Tipo, então acaba que eu nunca tenho um Só aqui, ó. produto, assim, tipo, vou montando o produto dependendo do que o cliente precisa. E aí, se contrata um pacote, a gente faz mais bonito. Então, tipo, não. Mas, enfim, respondendo a tua dúvida, em breve vou deixar bem redondinho a mentoria com página de Boa. aplicação e tudo, porque já fui cobrado algumas vezes, inclusive, sobre isso. É, o conhecimento que você tem aí, Cezão, cara, pô, dá pra você vender a mentoria muito boa, cara. Porque, ó, eu lembro uma vez, isso acho que faz uns 2 anos, né? Eu tava fazendo a gestão de tráfego para um cliente e foi muito engraçado. É assim, ele tinha um produto bem caro, assim, esse cliente, e já tinha passado outras pessoas por ele. E ninguém tinha dado resultado, né? E, cara, só que assim, eu lembro que quando eu saí da empresa, aí assumiu uma gestora de tráfego. Só que aí, sabe, tipo, naquela reunião de passar o bastão? Aí, mano, tipo, trocando ideia e tal, e começou a vir com umas perguntinhas. Como eu posso falar? Na maldade? Hum. Aí eu falei, tá, vamos ver até onde essa conversa vai. Aí começou assim, você vai deixar as campanhas para eu ver? Eu falei, lógico, as campanhas tá aí, é na conta do cliente. Você pode ver tudo. Aí perguntou mais outros negócios, aí eu falei, cara, acho que essa menina não entende essas paradas. Não, velho. E eu falei, meu, só que assim, como eu já tava saindo, eu falei, cara, eu não vou fazer perguntas mais complexas. Só que, tipo, começou a perguntar uns negócios das campanhas. Eu falei, mas se você abrir a campanha, tu vai ver, não tem muito segredo. Aí perguntou uns negócios de Google, eu fiquei só olhando. Falei, mano, tipo, eu sei onde essa conversa quer ir. Tipo assim, eu acho que é, preciso mostrar serviço e já meio que criticar quem tava antes. Só que assim, eu sou muito tranquilo. E o que que aconteceu? Tipo, menos de 2 meses depois. A pessoa que trabalhava com o cliente me indicou outros clientes, sabe? Porque sabia do que eu fazia. E eu falei, cara, tipo, aí, como assim eu percebo esses negócios? Eu falei, cara, eu nem vou ficar respondendo isso aqui, porque eu tô vendo o tipo de conversa que isso tá acontecendo e tal. Mas eu também nem trabalho mais hoje com tráfego, tudo. Hoje meu negócio é só a copy mesmo. E, cara, deixa eu ver aqui, Cezão. E, por exemplo, hoje, para eu te contratar, tem algum site, alguma landing page? Eu tenho que ir direto no seu Instagram? Como é que eu faço para contratar os seus serviços hoje? Boa. Cara, a gente tem no Instagram, no link da bio do Instagram, tem o nosso site, que tem o formulário de aplicação ali.
Não Nossa. falo o site, porque a gente está fazendo o rebranding, então em breve a gente vai mudar a URL, então não faz, sim, faz mais sentido a pessoa ir direto na bio, que aí sempre vai estar a URL certa, Top. tá? Mas, enfim, entrando em contato por ali, a gente vai analisar o projeto do cliente, vai entender o que ele precisa, sempre começamos com uma reunião, tipo, para entender mesmo o que ele precisa, para saber se a gente realmente tem como ajudar, e, logicamente, se o cliente faz sentido, o momento do cliente, principalmente, faz sentido para nós na agência. E fazendo sentido, a gente consegue trabalhar, fazer, como eu falei, desde negócio local ou infoproduto, a gente consegue atender tranquilamente, tá? Mas o mais fácil é indo pela, ou me chamando no direct ali no Instagram, ou indo pelo link da bio, ele vai chegar no site. Mas e uma curiosidade aqui, Zezão, tem uma plaquinha ali que tá aparecendo pela metade. O que significa essa plaquinha aí? Boa. Essa plaquinha do Subido Pro, ela é o nível que a gente atinge dentro da mentoria. Inclusive, ela está desatualizada agora. Mês que vem tem o Subido ao vivo e é quando eles entregam a placa nova. Essa é da Elite 3, que era o anteúltimo nível que tem. Aí depois vem o Mestre, que você tem um, dois e três, e aí finaliza o top da mentoria. E a gente tem a Mestre 3 agora, que seria a última, não tem como evoluir mais do que isso. E aí Eita, vai mudar, em vez de ser roxa, ela mais é azul. Mas é isso, é de reconhecimento ali da mentoria mesmo, top. que é basicamente só focado no teu faturamento com tráfego. Então não entra nenhum outro tipo de faturamento, nenhum outro tipo de venda que não seja a de tráfego. Então é focado em resultado de tráfego mesmo. Você quer falar aí quanto que é esse faturamento dessa última plaquinha aí ou não? Se não quiser, não tem problema. A que a gente vai ter agora, a gente já passou, mas são 600 mil em tráfego no período de 12 meses. A que a gente vai pegar a próxima, né? E olha que mudança, hein? Há poucos anos não conseguia nem comprar a comunidade Sobral e hoje tem um faturamento desse. O mercado digital funciona ou não, César? Pô, cara, mercado digital é só para quem tem realmente tem garra e vontade de fazer a coisa acontecer. Eu falo muito isso. Eu acho que um dos mercados, eu acho não, eu tenho certeza que é um dos mercados mais democráticos que tem. Então, tipo Sim. assim, cara, ninguém te impede de fazer nada. Tanto é que tem galera que está fazendo dinheiro com um celular e conexão à internet. É só isso. Só que, tipo, o que tem que ter é vontade de fazer acontecer, que nem você falou, pô, achar o caminho. Eu sei que achar o caminho é a parte É mais difícil, difícil. porque é normal no começo a gente pular de galho em galho e tal, e achar um caminho sem ser engessado. Esses dias eu estava tendo essa conversa, inclusive aqui, a minha esposa, a minha sócia na agência, e a gente estava conversando sobre isso, que é muito de achar o caminho sem ser engessado. Por exemplo, recentemente a gente viu muito essa questão de o quanto cada vez mais IA e automações vai ficar forte. Cara, eu não tenho problema nenhum em dar uma pivotada e dizer que o meu posicionamento como especialista e como agência vai ser muito mais para falar falando de AI e automações do que performance, que seria o tráfego. Sim. Mas um não tira o outro. Pô, a pessoa vai chegar por um, é só uma visão de negócio. Tipo, pô, eu quero dar essa pivotada, não é que está pulando de galho em galho. Mas, cara, eu acho que no começo é muito isso. A pessoa até se descobrir lá, e todo mundo que eu conheço do digital, cara, eu acho que são contados com os dedos de uma mão os que falaram, pô, eu vou fazer isso, e estão fazendo isso desde o dia que começaram. Não, e é difícil. Tipo, a maioria não, foi social media, foi não sei o quê, aí hoje está com atendimento, você está como vendedor. É isso, cara. E acho que as dois mais fortes, que abraçam mais pessoas, sem dúvida, é a gestão de tráfego e copy. Tipo assim, é que nem quando você olha para fazer uma faculdade e você fala, pô, eu sou dos números, eu sou das letras. É a mesma coisa, pô, eu sou mais de números, pô, a galera vai vir para o tráfego, pô, eu sou mais das letras, a galera vai ir para copy. Tipo, acho que o mais normal assim, e depois todas as outras profissões que tem, mas com certeza dá certo para quem quer fazer dar certo. E isso que você falou é bem legal, não, porque assim, alguns clientes que eu atendo, por exemplo, não sabem que eu entendo de tráfego, né? Eu sei, mas eu só não ofereço mais, né? Eu conheço bastante coisa do gerenciador aqui, né? E às vezes o cliente tá falando assim, ah, mas não tá convertendo as cópias, não sei o que. Eu falei, não, tá bom. Só me passa essas métricas daqui. Cara, a conversa muda. A Com conversa, não, certeza. tipo assim, ah, não, vou passar, não vou. Cara, é engraçado. Isso que é importante, cara. Mesmo que eu não trabalhe mais com isso hoje, saber todo o processo, sabe? Como é que funcionam as coisas, quais são as principais métricas e tal, porque isso dá bagagem até para eu trocar ideia, né? Com Verificar o que certeza. realmente está dando errado, o que está dando certo.
Quer dizer, os clientes é muito machismo, né? Ah, não tá dando certo isso. Mas peraí, por que não tá dando certo? Vamos ver os dados. Porque os dados aí não tem mentira nos dados. Mostrou os dados ali, meu irmão, aí já era. E vocês não, cara, quase 1h20 de conversa aqui. Cara, conversa da hora, Boa. agradeço muito. E vai ter subido pro mês que vem? Onde que vai ser? Subido ao vivo Subido ao tem vivo. mês que vem, né? Agosto, mês que vem. Tem, ele é lá no Rio, na Barra da Tijuca. Não vai mais fazer em São Paulo, será, mano? Eu acho que São Eles Paulo só fizeram, teve um. o Subido ao Vivo, eu acho que eles fizeram uma vez em São Paulo, aí o Sobral, ele fez no Rio, aí fez em São Paulo, aí voltou para o Rio, né? Ele falou que o lugar do Subido ao Vivo é lá no Rio. É que acontece? O espaço, o ambiente lá, ele faz naquele... Ah, e agora Rio Centro. É, Deixa que eu acontece? O ver. ambiente lá é muito bom, porque ele é naquela pegada mais, tipo... Como se você fizesse evento no Ibirapuera, sabe? Mais com arquibancada, Sei. assim. Aí, tipo, fica. Não é a galera, tipo, você não vê a galera tudo para trás, você vê aquele volume de pessoas para cima. Então, para o barulho, para tudo, fica muito melhor. E como o Subido tem essa pegada muito de comunidade, é mais, a galera é diferente. Eu falo sempre que os Subidos são muito diferenciados em muita coisa, cara. Pô, a gente tem o próprio hino, sabe? Um monte de coisa assim. Então, tipo, acho que mais essa questão é o que força ele a dizer, pô, vou fazer lá. O que ele fez aqui na Expo Norte. Só que a Expo Norte é aquele negócio tudo plano, né? Então, Sim. tipo, ele falou que ele gosta muito mais de ver a arquibancada tudo assim ao redor e tal. Isso que você falou, Zé, não, cara, é algo realmente é muito forte que o Sobral tem, cara. O pessoal que geralmente é da comunidade dele, o pessoal veste a camisa, fala em todos os lugares, é um pessoal que defende mesmo. Cara, porque assim, a comunidade é muito forte, velho. É muito forte. Eu lembro que É. teve um Fire, eu acho que foi o de 2023. Cara, o que eu via de camiseta azul no evento, meu amigo, era surreal, cara. Era no evento, na rua, no aeroporto. Era muita gente, cara, muita gente. O que acontece? Uma curiosidade, por exemplo, do Faia. O Faia geralmente é logo após o subido ao É, vivo. acho que é duas Então, a semanas maioria depois. da galera, às vezes, que acabou de entrar porque o subido ao vivo é, como todo evento, a gente já é do marketing, a gente sabe que o evento presencial é para vender a mentoria. Então, Sim. tipo, no subido ao vivo é onde eles vendem para entrar no Pro. Quando você entra no Pro, leva aquele kit com a camiseta, é uma das coisas. Então, tipo assim, a galera já quase que sai de um evento e vai para outro. Quem também é quem estava no subido ao vivo e vai no Fire depois, por mais que são em lugares diferentes, já tá, tipo, com tudo fresco lá. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu entrei quando eu entrei no Pro, foi exatamente isso. A camiseta eu tinha acabado de ganhar e já estava lá como a primeira. Eu usei no dia um, lavei a camiseta e usei no dia e para usar no dia 3. Tipo, porque era uma só, né? Cara, é uma evolução. Por exemplo, hoje eu ando muito menos. Ah, é porque eu não gosto, a gente chama do manto sagrado. Não, é porque, pô, hoje você vai evoluindo e eu quero fazer o branding da minha agência, de mim, não mas, tipo, é natural. E é bom, você chama, tipo, eu já fiz fechamento de cliente só por dar com a camiseta, porque se a pessoa tá lá, tá precisando de um gestor de tráfego, qual é a Já forma vê no mais fácil nome. de saber que você é gestor sem ter que ir lá e te dizer oi? Sim. Tipo, assim, um dos clientes que a gente fez foi num evento, o cara falou, você é gestor de tráfego, blá, 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 e aí começa uma conversa. Então, tipo, tem a sua vantagem, sabe? Tipo, não tem como dizer que não. Cara, eu fechei um cliente do Fire assim. Eu acho que foi o de 2023. Eu fui com uma camiseta escrito monstruoso, que era da mentoria do Roser. Cara, e, tipo, passou um rapaz, ô, conhece isso aí. Cara, comecei a trocar ideia e tal, e eu vou te indicar um cliente. Fechei assim, dando uma camiseta, cara. É isso, então, tipo assim, eu falo, cara, quando você está num evento, todos os elementos que você tem para usar ali, você tem que usar. Seja uma camiseta de um grupo que você faz parte para que ele te identifique, seja a tua própria camiseta, sei lá, que você estampou com um QR Code nas costas. Tipo, tem que ter alguma forma de você estar comunicando quem é você antes da pessoa até você ser famoso. Aí quando a pessoa te conhece já de longe, tipo, o Sim. Sobral não precisa botar a camiseta subida para saber que é o Sobral. É, Mas, tipo, até isso, até esse momento. demora um pouquinho. Isso você falou é real, porque assim, tem algumas pessoas que não dá pra andar no Fire, velho. Tipo assim, Não, é, pegar assim, vai, ó, Sobral, o Wendel, o Érico. não tem como. Não tem como, velho. Tipo assim,
eles são muito conhecidos no mercado. E, cara, eles nem conseguem se mexer se ficarem. Não. Porque, igual, teve um evento aqui que eu fui em São Paulo, era o SDA, não sei se tu conhece, Samuel O Pereira. segredo da audiência do Samuel. Isso. E lá tava o Roberto tinha chique. Só que assim, eu já tinha escutado falar do Roberto e tal, mas nunca tinha acompanhado o trabalho dele. E no SDA ele tava andando tranquilão, cara. Quase ninguém conhecia ele. Era uma outra pessoa, Roberto, tal, vou tirar uma foto aqui, beleza. Só que depois que um mês depois, ia ter o evento dele, que era o Now Experience. Quem fazia ele e o filho dele. Cezão, acho que era 5 mil pessoas ou era 7 mil. Meu irmão, o cara não conseguia andar no evento. Tipo assim, não dava, velho. Tipo assim, ele dava um passinho, já tinha que chegar um monte de segurança que o pessoal ia em cima, velho. Era uma loucura, loucura, loucura. E Cezão, cara, agradeço aí pela Tamo conversa. junto. Tem algum assunto que você queira falar, alguma coisinha antes de estar encerrando o podcast? Quer deixar alguma mensagem? Algo que a gente não acabou não Cara, conversando? acho que de falar, a gente falou tudo que tinha para o que dá para falar. Se é por assuntos de conversa, a gente tem que fazer mais umas 10 dessa para poder falar de tudo, dividindo por tópico. Mas, cara, acho que a mensagem principal é isso que a gente já falou. De qualquer pessoa que esteja olhando para o digital com esse pensamento hoje, acho que não sei se existe muito essa ideia, pô, será que o digital dá certo? Porque sobram cases para você olhar e dizer. E o dar certo é relativo, né? O dar certo para você é o quê? Dar certo quando eu cheguei nos primeiros 10 mil reais por mês, eu nunca na vida tinha sonhado que eu podia chegar a ganhar 10 mil reais por mês. Aí depois é 30, é 50 e você fala, cara, nunca nem sonhei. O máximo que eu pensava ganhar dois salários mínimos algum dia. Então, tipo assim, o dar certo é relativo. Para outras pessoas dar certo vai ser só quando se vê já numa Lambo, sei lá. Mas, cara, cases não faltam. Então é só a pessoa pegar e fazer o que tem que ser feito. Que nem a gente fala, né? Sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito. Isso é Tipo, e real? entender que não é do dia para noite. Que nem, pô, a gente tá falando aqui. Você falou lá 2000 e bolinhas também, tipo. 22. Então, tipo assim, um dos problemas que eu vejo muito hoje no digital com as pessoas que eu conheço que começaram e desistiram, e eu falo isso porque eu já tentei puxar até gente da minha família, e, cara, começaram e saíram e preferiram ir CLT em qualquer emprego. Tipo, porque a questão é, tipo, pô, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, eu tentei puxar meu irmão para o digital, ele estava desempregado um bom tempo, tentei puxar, dei acesso a cursos para ele estudar, tudo, cara, era trilhar o meu caminho, entre aspas. Só que o que acontece? Eu acho que ele queria, em um mês, ter os resultados que eu já estava tendo há mais de 5 anos no mercado. Então, tipo assim, automaticamente eu falei, não, não é para mim, não sei o quê, e beleza, hoje está trabalhando lá no frigorífico. Nada a ver com o digital, e tá tudo bem se ele tem o salário dele lá e tal. Sim. Mas, cara, a gente tem muito isso, né? A gente vê o potencial que tem no digital, queremos trazer pessoas que a gente ama da nossa família, assim, tipo, mas Ixi, não todo esquece. mundo tem a mesma pele, assim, de ser, vou fazer dar certo. Eu já tentei também, cara. Eu lembro quando eu comecei, assim, não. Eu falava pra todo mundo, cara. Pô, pessoas próximas, né? Cara, o digital é assim, assim, assado. Ah, tá, beleza. Ah, depois eu vejo. Falei, quer saber, cara? Não vai ficar gastando saliva com esse pessoal, não. Falar pra quem realmente quer saber e tal, porque, cara, é o que você falou. Ganha quem permanece no jogo. É só Com você certeza. vai tomar porrada? Vai pra cacete. Eu já tomei várias porradas, cara. Mas, meu, se você permanecer no jogo, não tem como dar errado. Isso eu já tenho absoluta certeza. Eu gosto de falar, o que mais tem é case que comprova isso, cara. O que mais tem é isso. E, meu amigo, obrigado. Obrigado mesmo Tamo pela junto. participação aí. Em breve o podcast vai estar presencial, viu? Não sei quando, mas em breve Boa. aí vai tá presencial. Já deixar o meu convite aqui para você quando for presencial. E, gente, então, finalizando mais um Missão Cast. Aqui tá Missão Cast 2, mas é o Missão Cast 3. Eu preciso até corrigir isso aqui, porque se você é o terceiro entrevistado aqui do canal, agradeço, Cezão. Brigadão, meu amigo. Um abraço aí, tamo junto, viu? Obrigado. Tamo junto, Fernando. Muito obrigado pelo convite, uma honra. E tamo junto. Quando quiser, é só chamar que a gente tá aqui para contribuir. Beleza, amigo. Obrigado, viu? Falou.